Oi, pessoal. Aqui quem fala é a professora Bianca Brasil, do Instituto Haikai. E eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de Medicina Oriental para Doenças do Frio, tá? Baseado no Shan Han Lun, com a fotinho aqui do Jan Zhong Jen, e baseado nas premissas da Medicina Oriental Clássica. Então, vamos lá. Então, os objetivos do curso é preparar os participantes para diagnosticarem, diferenciarem e tratarem os tipos e estágios das doenças causadas pelo vento frio, com acupuntura, aplicação de calor, massagens e as substâncias da matéria médica oriental, que seria a fitoterapia. Tá ok? Também vamos desmistificar os tratamentos de invasão de vento frio na medicina oriental e suas contraindicações. Por que isso? Eu, nesses mais de 20 anos de trabalho nessa área, eu já ouvi muitas pessoas dizerem: hoje eu tô com gripe, eu vou desmarcar minha acupuntura, resfriado não pode fazer acupuntura, né? E isso não é verdade, tá? É que a acupuntura e os tratamentos, quando a pessoa está com invasão de vento frio, eles são bem diferentes, tá bom? Então, eu também vou explicar os mecanismos, né, por trás das receitas da vovó, né, aquela coisa, vou tomar limão, vou tomar mel, né, vou tomar um gengibre. Quais são as receitas da vovó que tem uma base na medicina oriental e quais são as receitas da vovó que são contraindicadas, tá? No caso de resfriados e gripes, existem algumas e a gente vai falar sobre todas elas, tá bom? E também divulgar a medicina oriental clássica, né? E a dietoterapia no tratamento das doenças causadas pelo vento frio, evitando os agravos a elas relacionados, porque uma gripe maltratada pode se tornar aí uma pneumonia, né? Para pessoas que já têm problemas de pulmão, a pessoa pode ter vários agravos. Tem outras questões que a gente vai falar um pouquinho. Um resfriado pode até causar pânico, né? Pode causar aí um quadro de ansiedade bem grave, tá bom? Uma cistite, né? Problemas no intestino. Então a gente vai falar sobre os agravos, né? Que um resfriado pode levar. Então, quando o paciente está resfriado, é aí que a gente tem que falar para ele: vem para a gente parar esse resfriado agora, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre as 5 substâncias, né? Falar sobre Qi, Shui, Jing, He, Shan e Jing. Porque esse curso não é só para acupunturistas e fitoterapeutas, tá? E nem só, ou terapeutas corporais, etc. Não precisa ser da área da saúde. Eu já ministrei esse curso várias vezes e até convido os pacientes, tá bom? Aqueles que cuidam de idosos, que têm filhos. É muito importante entender as bases da medicina oriental, né, para poder fazer o tratamento mesmo em casa. Meus pacientes que já fizeram esse curso não precisam vir para a acupuntura quando eles estão com uma invasão de vento frio, né? Eles já sabem se tratar em casa, tá bom? Vamos falar também sobre os 8 princípios, né? Como é que a gente diagnostica a pessoa, né? Como é que a gente diagnostica 5 substâncias utilizando os 8 princípios da medicina chinesa, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre como diagnosticar a pessoa, vamos falar sobre diagnóstico de língua e depois vamos entrar nos 8 métodos, né? O Bafá, vamos falar sobre cada um deles e como utilizar cada um deles com a fitoterapia, com a dietoterapia, com a acupuntura e com massagens, tá? A massagem é com certeza o instrumento preferencial quando a gente fala de tratamento de doenças causadas pelo frio, tá bom? Vamos falar sobre as propriedades das ervas e quando eu digo ervas, os alimentos entram aqui também. E depois vamos fazer essa relação aí dos meridianos, né? Para a gente poder concluir aí um diagnóstico preciso. Vamos falar sobre a origem das doenças, né? As doenças de origem externa, as doenças de origem interna e as doenças de origem não externa e não interna.
E aqui eu vou dar a base do pulso, tá? Meus pacientes todos sabem dizer se o problema deles é externo ou interno, palpando o próprio pulso, tá? Eu sempre falo para o paciente, palpa seu pulso, como é que seu pulso tá? Ele tá superficial? Ele tá flutuante? Né? Para a gente poder saber se tudo que a gente vai estudar aqui é indicado para o tratamento da invasão de vento frio, né? Do resfriado ou da gripe. Vamos falar sobre os 6 meridianos, né? Assim, importantíssimo falar sobre os 6 meridianos. Eu fico muito triste com a formação de acupuntura geral, onde geralmente as pessoas têm uma aula sobre 6 meridianos, né? O Shanhanlun é um clássico que ele é todinho dedicado aos 6 meridianos. Inclusive na linha de Hunyuan, né? A gente trata só com a base dos 6 meridianos, tá? Então a gente vai entender a importância deles, tá? Vamos falar sobre as 6 energias do céu que estão relacionadas aos 6 meridianos também. E vamos estudar cada um deles, tá bom? Com a visão do Shanhanlun, com a visão do Neijing e também com a visão da Hunyuan, tá? Para a gente poder fazer um tratamento espetacular em uma sessão aí, a gente já consegue liberar esse vento frio da pessoa. E aí, o específico desse curso é a doença do Taiyan, né? Que é a invasão do vento frio, a doença do Taiyan. Então, vamos estudar o meridiano do Taiyan, vamos estudar os pontos Shu das costas, né? Que é onde a gente vai trabalhar bastante, e diferenciar os dois tipos de Taiyan Bin, né? Nós temos duas doenças do Taiyan principais, né? Que podem se tornar outras doenças depois, que seria o Taiyan Zhongfeng, onde existe o golpe de vento, né? E o Taiyan Shanhan, que é traduzido como dano pelo frio, tá? É muito fácil, tá? Embora grande parte do Shanhan não seja dedicado a essas duas doenças, mas é muito fácil, depois que a gente estuda, classificar, diagnosticar e diferenciar essas doenças, porque o tratamento delas é muito diferente, né? Então, existem princípios de tratamento diferentes para cada uma delas, né? Vamos falar sobre contraindicações, vamos falar sobre não utilizar moxa, né? Não purgar, não drenar, e dentro aqui não utilizar tônicos, não utilizar adstringentes, não purgar e não drenar. Existem várias substâncias aí das ervas e também de alimentos que são contraindicados quando a pessoa está com uma doença no Taiyan Bin, tá ok? Aí vamos falar sobre as substâncias que liberam a superfície, tá? Vamos falar de ervas, da matéria médica, e vamos falar de alimentos também. Essas são as classes de substâncias que nós vamos estudar, né? E entender quando, onde utilizamos cada uma delas. E depois vamos falar sobre as fórmulas, né? Então vamos estudar aí Tsongchitang, Mahuntang, Tachinlongtang, Huijitang, Gagantang, Xiaoqinlongtang, que seriam as 6 principais fórmulas aí indicadas pelo Shanhanlun para o tratamento da Taiyan Bin, da doença do Taiyan. E aí depois a minha parte preferida, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas precisam ter todo um cuidado, tá ok? Então a gente vai estudar também como utilizar essas fórmulas, essas ervas, os tratamentos com massagem, com aplicação de calor para crianças, para idosos e para pessoas para portadores de doenças crônicas, tá bom? Porque o nosso objetivo é sempre melhorar o paciente e não piorá-lo. E para finalizar, nós vamos estudar Shifan, né? Que seria o Jou ou Okayu, né? Em japonês, que é a papa de arroz. Então vamos estudar aí algumas fórmulas, algumas receitas de Shifan. Super indicado para criança, para bebês, né? Eu mesma tenho um filho bem pequenininho, minhas filhas quando eram pequenas, era esse
o tipo de tratamento que eu fazia com elas. Para os idosos também espetacular. E também vamos falar sobre vinhos medicinais, né? Como preparar aquele vinho, deixar ele em casa, aí no momento de resfriado de gripe, quem pode tomar, quanto tem que tomar. E vocês vão poder ter os vinhos medicinais de vocês aí em casa ou no consultório de vocês. Espetacular. Então, o objetivo desse curso, é claro, é restabelecer a saúde. Então, como pais, mães, filhos, como terapeutas, como acupunturistas, como fitoterapeutas, a gente não pode dizer não para o paciente porque ele está resfriado, tá? Então, agora, nesse inverno, nós tivemos uma mudança muito brusca aí de temperatura. Então, eu convido vocês a fazer o nosso treinamento sobre a medicina chinesa e sobre a utilização dos vários instrumentos da medicina chinesa para o tratamento de doenças de inverno. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a gente no info@institutohaikai.com.br ou conversar com a gente aí através das redes sociais também. Muito obrigada e vamos nos preparar para que esse inverno possa passar e a gente chegue até o fim dele com muita saúde. Obrigada!